Foi lá então. Fechou. Boa noite, Jaime. Tudo Boa bem? noite, tudo certo? E aí, Cara, começamos um podcast? começamos um podcast meio aleatório, tomamos a decisão de última hora em fazer uma conversa paralela aí. Eu e meu amigo, meu vizinho, parceiro de todos os assuntos Rouba café, e rouba muito café aí. gosto muito também. Então, Jaime, gostaria que tu se apresentasse aí para nós. Uhum. Então, na verdade, eu sou Jaime ou Jaime, tanto faz, né? Depende. E eu sou sócio proprietário da Anali. E a gente está no ramo do empreendedorismo aí, mas inconformado com vários outros assuntos também, Ótimo, que a gente legal. perde algumas horas conversando aí. Eu acho que vai ser legal apresentar um pouco das ideias, até para o povo dar uma esclarecida. Eu acho que sempre toda ideia, toda escuta é válida, Exatamente, né? exatamente. Eu e o Jaime, a gente troca muita ideia, conversamos demais sobre várias e várias assuntos diferentes, empreendedorismo, educação, então a gente está aqui para falar um pouquinho. E o Jaime, que é do ramo do empreendedorismo, aí tem a sua loja já estruturada, mas sempre buscando trazer novos segmentos para instalar dentro da sua loja, né? Isso aí. Então, o que tu vê do empreendedorismo no Brasil hoje, Jaime? Cara, eu vi uma frase um tempo atrás que ah, o difícil não é matar não é matar um leão por dia, é desviar dos burros, né? Também, tu vai trombando o tempo inteiro. É complicado, cara. Na verdade, é o complicado que eu acho que o dilema principal do empreendedorismo é essa questão que o empreendedor paga muito para o funcionário e o empresário, e o funcionário acha que está ganhando muito pouco. Mas claro que Exatamente, tem um meio termo aí no meio, né, que prejudica bastante. Eu exato, acho que a gente está caminhando para melhorar isso. Não sei se a gente vai melhorar ou exatamente. não, mas eu acho que o grande problema é esse, é ter essa visão, é mão de obra especializada cada vez mais escassa, então até para os funcionários, para o CLT, ter uma mão de obra qualificada facilita muito para desenvolvimento também, financeiro, pessoal. Eu acho que a gente está indo para um ramo do empreendedorismo também que cada vez vai ser mais segmentado. Então eu acredito que daqui a pouco vai existir um celular para, por exemplo, um celular só para pessoas negras, um celular só para pessoas asiáticas. Vai ter um calção específico para skatista que anda de noite, sei lá, umas coisas bem nichadas. Eu acho que o grande objetivo o grande caminho do empreendedorismo é isso, porque se tu nichar as coisas, tu consegue segmentar um público. E aí, pegando um Exato. público específico, tu consegue ter venda, tendo venda, tu tem um negócio. Qual é que é o contrapeso disso? Eu acho que as grandes empresas americanas, Magazine, essas empresas acabam perdendo um pouco de poder por causa dessa questão de nicho. É uma empresa que ela tem muito de tudo e acaba não nichando, não aproveitando essa oportunidade que está tendo agora. Então eu acho que a longo prazo essas grandes empresas não vão mais existir. Então a tendência é ter várias empresas pequenas nichadas. Exato, Claro que elas vão existir ainda, mas eu acho que não tão fortes quanto hoje. concordo, porque eles acabam sendo de forma assim genéricos. Eles tentam abraçar, é aquela história. Quem tenta abraçar o mundo acaba não abraçando ninguém, Não, abraça nada. pois cada vez mais, como você falou, o ramo do skatista, ou para o negro, ou para o branco, cada vez mais o público quer um produto específico para ele, que É isso aí. atenda a finalidade dele. O skatista quer o calção que seja refletivo à noite, Isso mesmo. né? Então tem para o empreendedorismo tudo isso é válido, e para que o empreendedor consiga trabalhar, ele tem que ter cada vez mais possibilidades, tem que ter como é que eu posso dizer? Tem que ter liberdade para trabalhar, Tem, né? tem. Cada vez menos burocracia, que a burocracia atrasa o trabalho e principalmente atrapalha a vida do cliente. O cliente que percebe que o trabalho é demorado por vezes é por conta da burocracia, não de fato pelo empreendedor. Como você disse, o funcionário às vezes reclama que recebe pouco, o empresário reclama que paga muito, e os dois estão corretos, nenhum dos dois estão errados. Infelizmente, no meio do caminho, entre o pagamento do patrão e o recebimento do funcionário, tem o leão
o leãozinho da receita que abocanha muita coisa aí, né? E o É que grande, é grande. é grande esse negócio. Esse Cara, leãozinho é meio grande. esse leão ele não perdoa, cara. E o É. que tu como empreendedor vê essa dificuldade de não driblar, mas lidar com essa situação de burocracia? Eu acho que entra muito na questão de benefícios, sabe? Eu acho que às vezes é algo que a gente tem que entender que às vezes não é só salário, não é só dinheiro. Eu acho que o futuro está grande parte nessa questão da rotina, do bem-estar da pessoa, então de uma comodidade melhor no serviço. Ah, lá tem cafezinho, lá tem bolachinha, lá tem essas coisas. Eu acho que isso agrega muito para ter um funcionário, para ter esse turnover que eles chamam, né, desse diminuição de saída e entrada de funcionários, eu acho que vai muito de encontro com o bem-estar. É muito mais barato você investir no bem-estar de um funcionário do que você estar trocando ele direto. Então, eu acho que a grande saída atualmente dos empreendedores é transformar o ambiente de trabalho como se fosse numa casa da pessoa. Então, ela não tem mais dificuldade, ela consegue focar no serviço, ela não sente fome, não sente sede, não sente vontade de alguma coisa. Então, a cada tempo tem evento, tem brindes da empresa, tem isso, tem aquilo. Então, eu acho que essa, esse desempenho, assim, por parte do, do ânimo do funcionário, eu acho que é a maior saída para desviar desses impostos. Porque realmente não tem como tu sonegar, não tem como tu fazer frio, não tem como fazer essas coisas. É, Então, a estratégia hoje eu acho que é essa que o pessoal mais segue, né? um dado importante que antes da gente vir para cá eu acabei vendo, que no Brasil 147 dias do ano são trabalhados apenas para pagar imposto. Independente se o cara recebe muito ou pouco, o percentual é o mesmo para quem recebe pouco ou muito. Meio ano é trabalhado apenas para pagar imposto. Então, digamos, se fosse a fio trabalhando, pagando imposto, a gente trabalharia até agora. Imagino que até ontem apenas para pagar imposto, Exatamente. né? E para você poder driblar, como você falou também de ter um ambiente legal e tudo mais, isso aí também envolve o marketing. O marketing hoje é sensacional, toda empresa tem que trabalhar de alguma forma e lidar, cada empresa é diferente o marketing de uma empresa para outra. Eu imagino que seja assim. E o que tu acha sobre o marketing específico, como nichar esse marketing aí também no teu ramo, por exemplo? A gente contratou uma empresa de marketing que atende 143 óticas no Brasil. Então, ela é um marketing específico para óticas. Legal isso aí. Aí dá para nichar mais. Tu pensa que já está nichado o mercado, Como mas assim? Como é aí que dá você para pode fazer isso? nichar mais. Então, por exemplo, eu sou uma agência de marketing que eu vou nichar, eu só vou trabalhar com ótica, mas só trabalhar com ótica já está ficando saturado o mercado. Uhum. Então, eu vou trabalhar com óticas que trabalham com marcas de grife. Então, eu vou trabalhar só com ótica que tenham vendas de um faturamento grande, que tenham vendas grandes, que tenham as melhores marcas. Então, ou eu vou fazer um marketing para as óticas que são povão, que trabalham com o menor preço, que é guerra de preço, que é. Então dá para nichar ainda. Mas hoje a gente ainda está nesse passo anterior, que é essa parte de nichar um pouco mais abrangente, que seria só por segmentos. Então, eu conheço consultoras de pizzaria. Então, o cara que era consultor, que dava consultoria para as empresas, ele só dá consultoria para pizzaria. E o cara é absurdo. Então, ele nichou aquilo e ele entende tão bem. Por que o cara que vai contratar uma consultoria vai contratar uma consultoria geral se ele pode contratar uma consultoria de uma pizzaria, por exemplo? Claro. Por quê? Porque o cara entende muito mais de pizzaria. Se é só isso que o cara paga, é muito mais confiança. E essa é a ideia do nicho, é muito mais, é criar essa conexão, essa confiança com o público para entender o lado dele. Bom, o cara sabe o que eu passo, o cara já lidou, o cara já prestou consultoria para várias pizzarias. Então eu acho que essa parte do nicho que é o futuro aí, e o marketing vem de encontro a isso. Ele Legal. vai se encaixar com isso com certeza. Legal, porque você também dizendo isso, você vê que você está contratando uma empresa nichada e você também vende um nicho, para você ver como o futuro tende a ser nichado. Voltando ao que nós estávamos conversando antes, né? E o que tu acha? O marketing deveria ser ensinado nas escolas? Eu vejo, na minha opinião, te perguntando e logo em seguida respondendo.
se o marketing deveria ser ensinado nas escolas, eu acho que sim, porque é tendência do futuro, do presente, aliás, né? Só que, como no Brasil, a gente nota que muita coisa é atrasada, principalmente na relação com a educação. Nós notamos que a educação no Brasil é precária em todos os dados. Se você pegar qualquer dado estatístico mundial, o Brasil sempre está nas últimas. Mas voltando ao assunto marketing, eu vejo que seria excelente. Como agora começaram a entrar nas escolas robótica, informática, eu vejo que o marketing seria sensacional. A gente vê muita gente faturando dinheiro, e não é pouco dinheiro na internet, com o marketing. E é um campo que não tende a diminuir, pelo menos agora. Eu acho que tem uma linha muito tênue da educação que eu penso assim, a educação ela veio para ser obrigatória para a gente ter o ensino básico. O ensino básico e o ensino médio, que seria, né? Então, o que seria ensino básico e ensino médio? Seria que a gente se torne pessoas aptas a ser consistentes num serviço, um trabalho, seria. Ou seja, a escola também prepara a gente, militariza, de certa forma, a gente para ir para o mundo do trabalho. E também... o pessoal está ligando aqui. Cliente o tempo todo. Não, eu acho que a escola ela militariza isso para a gente poder fazer essa questão para a pessoa se preparar para o mercado de trabalho. Então, seja interpretando um texto, lendo um artigo, seja fazendo pesquisa. Concordo. Se tu for ver os trabalhos em grupo, se tu for ver os trabalhos, as conexões que tu tem com o teu professor, com a diretoria, com a escola em si, com o recreio, é uma simulação da vida real. Né? Sim. Só que a gente chegou num ponto que a gente já está muito desenvolvido. Só o básico não pode mais acontecer isso. A gente tem que sair da escola preparado. Porque quem tem além do básico vai manipular essas pessoas que só têm o básico para isso. Então, ao invés de crescer juntos, né, há essa disparidade de valores, de pessoas extremamente ricas e extremamente pobres. Então, eu acho que tem que ser ensinado marketing, administração, principalmente lidar com dinheiro. Importante demais. É absurdo isso, tem que ter essa educação financeira, né? Tem que ter mais avançada também, como lidar com o seu dinheiro, o que é o cartão de crédito, por exemplo, né? Muita gente se forma e nem sabe. Né? É mais ou menos aquele meme, se o salário é 1 e o cartão de crédito é 2, o salário o total é 3, a conta é fácil. É fácil, né? E eu concordo com você, porque a escola militariza torna as pessoas num padrão, né? E esse padrão é necessário para que tenha esse padrão é necessário para que tenha, sim, o básico na sociedade, tenha um funcionário bom, tenha cada setor da sociedade seja atingido de uma maneira básica, pelo menos. Né? Mas quando a gente vai ver o básico, a leitura, a interpretação de textos, no índice de PISA, que é o índice que calcula pelo menos 85, 80, 90 nações, o Brasil está em 83ª, cara, é um absurdo. A posição é 83 do Brasil num ranking de 90, um exemplo. E na leitura, onde o que acontece, você também falou da manipulação, onde as pessoas são manipuladas. Uma pessoa que não lê e não interpreta, ela é manipulada. Uma pessoa que não sabe ler a manchete de um jornal, não sabe interpretar o que está ali escrito, é muito fácil para o sistema manipular ela. Então, não tem como, antes de aprender educação financeira, não saber a leitura, né? Pois nós podemos ver que sem a leitura você não vai conseguir entender a teoria do financeiro. Que a teoria do financeiro não é só número, tem muita coisa por trás disso, e concordo também que a educação financeira seria algo sensacional na educação financeira, na educação básica, pois é algo que eleva o nível de uma nação. Mas o porém, como é que a gente onde é que vai encaixar, por exemplo, essas novas matérias na grade? Por exemplo, porque vai mudar o horário da grade? Vai começar a estudar de manhã e de tarde ou vai tirar algumas matérias? Na minha opinião, eu vejo que sempre dá para enquadrar naquelas 4 horas de estudo, pelo menos. Mesmo que não seria o bicho a criança estudar também à tarde, fazer um currículo extra durante uma vez pela semana,
Mas seguindo ali nas 4 horas diárias, que geralmente é o que acontece. Eu vejo que não necessariamente poderia excluir as outras, mas diluir de acordo com o que seja necessário. Pois eu vejo assim, ciências é uma matéria básica, importantíssima para se aprender, não desmerecendo, como qualquer outra. Artes, educação física, que fosse diluir para que encaixasse essas outras matérias, educação financeira, marketing, robótica, para que a partir daí a criança é, é como é como se diz que a criança ela é moldada e aí quando cresce ainda fica os moldes de lá atrás. Então, tendo um molde bom, a criança quando crescer vai saber o que definir. É muito mais fácil. Quantas crianças a gente vê, adolescentes crescem, têm 18 anos, o que você vai fazer de faculdade? Não que necessariamente seja um requisito básico, mas pode contar que 70, 60% não sabe. E os que sabem desse percentual, muitos são influenciados pelos pais. Ou talvez até, né, eu estava pensando aqui, enquanto eu escutava a tua resposta, também pensei, e se fosse fazer, por exemplo, direto na nossa escola a gente vê palestras e etc. Claro que é pouquíssimo tempo ter palestras, né? Sim. Mas se tivesse um incentivo, por exemplo, do governo, por exemplo, vamos fazer uma palestra de uma hora em cada escola do Brasil, independente, quem seja, quem faça. Uma hora em cada escola. Os alunos que se mostrarem interessados ganham um acesso online, porque hoje tudo é online, Legal. qualquer aluno tem um computador, ganham um acesso para estudar por conta um assunto desse. Muito legal, baita ideia. Claro, mescla com notas para incentivar. Claro. Dá para fazer isso, né? Mas eu acho que seria uma dessas formas que aproveitar esse âmbito online, né? Porque a gente tá muito. Escola é a mesma coisa há 5.000 Sim, anos, né? Então, exatamente. eu acho que é uma oportunidade assim, né? Sensacional essa tua ideia aí. Muito legal, boa ideia. Tô saindo coisa, hein? É. Eu tenho um pé atrás quando se fala em questão de governo poderia fazer, porque eu vejo que o governo ele é muito rígido na questão de liberar o acesso à informação. Não informação básica, mas assim, de fato, de querer construir uma sociedade inteligente, uma sociedade que talvez possa ser contrária a ele. Por muitas vezes isso é governos, independente de qual for, são interesses. E o interesse de estar por cima sempre é tudo jogo de poder. Então eu vejo que assim, quanto mais alto o grau da inteligência da nação, mais perto eles vão se equalizando com o nível dos governantes. E assim, eles são soberanos, os governantes. Então, quando se trata em auxílio de governo, eu tenho um pé atrás por conta disso. Será que de fato vão ajudar ou não? E se forem ajudar será enviesado, terá um viés pró-governo, pró-oposição do governo que está hoje, pois também vejo que sindicatos e DCEs de universidades são muito politizados. Você não vê um sindicato, um DCE que não tenha partido político. Infelizmente. Contrário, nos sindicatos de empresários você já não vê. Você vê que é muito rígido essa questão de não ser, de ser apartidário. Né? Por mais que cada um tenha a sua opinião, quem está dentro da faculdade, está fora, empresário ou não, tem a sua opinião, mas também não é unânime. Nem todo empresário é pró uma ideologia e nem todo estudante é pró o contrário. Né? Então, isso eu vejo que tem esse lado também, questão de governança. Pois também é tudo jogo de manipulação. Na verdade a cultura, né? Nós temos uma cultura meio chata aqui no Brasil, né? Que a gente puxa um gancho desses aí de manipulação de informações, que é basicamente a gente é o empresário, é o vilão da história, e Exato. quem entrega dinheiro para o governo é o empresário. Né? Quem leva o dinheiro para o governo é o empresário. Sim. Então é algo que às vezes dói porque é uma cultura que é levada. Como que tu educa uma população que não tem acesso à informação? Por exemplo, 20 anos atrás, como que educava a população que não tinha internet? Tu educava pela escola? Não. Qual que é o veículo de comunicação que mais alcança as pessoas? Rádio e TV. Sim.
como é que você educa? Você não educa, às vezes, propositalmente, mas você educa indiretamente, com uma novela. Você já viu alguma novela que tinha um empresário muito rico e tal, e ele era muito bonzinho e ajudava todo mundo e tal? Nunca Não, não tem. aconteceu. É sempre o empresário nas novelas era o cara mau, que Uhum, demitia a família do pobre lá, que o cara era o melhor trabalhador do mundo, mas ele teve que demitir. sim, E às vezes a gente se depara com isso e cria inconscientemente na nossa mente, uma aversão a esse tipo de pessoas, porque a gente claro, acredita que aquilo é assim. A gente aprende sem querer aprender. sim. Então é No- uma É construção. legal, porque nós aprendemos com exemplos. E vendo isso diariamente, por anos e anos e anos, assim como o jornal, né? Às 8h30 da noite vai começar o jornal, que é disparado no Brasil todo. E o que é relevante para a população? O que é relevante para você, Jaime? Não sei, vamos ver o que vai aparecer no jornal às 8h30, que vai ser relevante para toda a nação. Quem vai editar vai ser o mesmo jornal. Então isso é um negócio que é de se pensar. E às vezes até não pensando, às vezes, claro, eu acredito que tem algum tipo de escolhas, né? Mas às vezes tu pensar assim, existe um jornal que divulga informações. Às vezes acontece da própria pessoa que está definindo essas informações erradas. Então, às Sim, vezes, eu tenho 10 pautas aqui, eu só posso usar 5. Então, às vezes, a definição dessas pautas pode ser um erro próprio da pessoa. Ou pode claro. ser manipulado, ou pode ser por causa de âmbito de licença para divulgar. Então, tem várias variáveis que você Tem só demais. divulga o que realmente pode ser divulgado perante as leis que existem. Então, é uma Sim. coisa complexa, assim, que é... É, é, é muito louco. É muito louco. O Jaime, nós estávamos conversando esses dias e largou uma frase assim de efeito que eu achei muito louco. Geração BBB. Cara, ele só me falou isso, mas assim a cabeça já trabalha e já vai longe pensando. Cara, tem muito sentido. Só essa simples frase, geração BBB, faz a gente pensar tanta coisa. Como a gente é influenciado por anos, mesmo que sem querer, tudo é uma influência. Sim, É, dos teus irmãos, dos, dos teus pais, dos teus amigos, por mais que distantes, você sempre recebe uma influência por eles. Uma influência pró, você igual aquele fulano de tal, ou eu não quero nunca ser igual aquele fulano. Então você sempre está sendo influenciado por alguém. E esse é o jogo do jornalismo, né? Um editorial pode ser enviesado, pode ser uma falha humana, pode ser a visão de um jornalista só, mas que uma matéria pode tomar proporções imensas, ainda mais hoje com a internet. O marketing desse jornalista é muito bom. Uma pessoa hoje faz um estrago. sim. Não concordo nunca em regular redes sociais. Eu acho que liberdade de expressão é o bem mais precioso. Quem troca um pouco de liberdade por direitos acaba sem liberdade e sem direitos. Concordo também, tem que ter liberdade. Eu acho que a gente precisa abrir um pouco mais a cabeça, sabe? Eu acho que às vezes o medo de liberdade eu não sei, eu acho que é medo mesmo Uhum, ter liberdade, porque é medo do julgamento, é medo de todos esses aspectos. Então, é uma cultura que encaixa também na cultura do BBB, né? Na geração BBB, porque a gente vota nas pessoas que tem mais afinidade. A gente sim, não vota nas pessoas que faz mais coisa, ou que tem um histórico melhor, ou que tem isso, que tem aquilo. A gente vota na afinidade da pessoa que a gente mais confiou pelo claro, que ela falou. sim, Claro, a gente está dando voz para uma pessoa. Chega o Ezequiel lá e faz um discurso básico. O discurso básico dele lá, ele tem milhões de pessoas prestando atenção no teu discurso. A tua entonação, a tua linguagem corporal, tudo que tu estiver demonstrando naquela tua fala, vai induzir a pessoa a acreditar ou não. Se isso é verdade o que está falando ou é mentira, só cabe a você saber. exato. Ou seja, as pessoas que estão entendendo, estão escutando isso, elas estão sendo influenciadas. E é uma cultura do Big Brother, porque é basicamente, se eu gostei mais de você, eu vou votar em você. Então eu acho que eu escutei esse termo 15 anos atrás, eu uso desde lá então, porque não tem, é Não, revoltante, é né? É revoltante. 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 Quando você me falou esse termo, aí eu fui até pesquisar BBB
para ver, porque fazia muito tempo que eu de fato não assistia. Já assisti, passei muito tempo assistindo. Quando eu era criança, eu lembro que via diversas vezes na TV, vai começar o BBB, nossa, era um absurdo. E conforme a gente vai ganhando maturidade, vai vendo que geralmente, que de fato essa geração BBB existe. E pesquisando isso, eu encontrei uma frase do BBB que maior teve audiência, eu acho que foi na época da pandemia, onde todo mundo estava contra um rapaz. E a outra moça era a queridinha e tudo mais. Uhum. Então, estavam caçando ele, tanto dentro da casa, mas ele mal sabia que fora da casa também estavam caçando ele. E ele disse o seguinte: quando eu vi que começaram a me bater demais, eu optei por falar o que eu pensava apenas no ao vivo, porque aí não havia maneira de ser manipulado. E foi aí que ele virou a chave e chegou a ser quase um dos finalistas do Big Brother. Genial. Genial a sacada dele. Se a geração BBB seguisse esse rumo, cara do céu, seria sensacional. Porque, como você falou, a liberdade dói. A liberdade é medo da liberdade. Pois eu vou abrir um negócio e se eu quebrar? Como é que vai ser? E se eu postar esse vídeo e as pessoas não gostarem, ficarem meio assim em receber essa informação, será que vão concordar com o que eu estou pensando? E o cara que teve a audácia de ir lá e falar no ao vivo para milhões de pessoas, se a geração BBB seguisse esse rumo, seria uma geração que não de sucesso, mas seria pelo menos melhor, onde não só manipulada, né? não seria manipulada por... a primeira vez uma geração não manipulada, né? É isso aí. Essa é verdade. É a maior verdade. Por jornal, depois Sim, por rádio, depois por TV. Todos os editoriais de jornais, eles têm algum interesse, talvez não na matéria, mas no fundo, é tudo interesse. Pois eu não iria abrir um jornal se não fosse para ganhar dinheiro, por exemplo. É o ápice do capitalismo. Dinheiro gera dinheiro e se você não... Aliás, melhor, o capitalismo, o produtor gera... O cliente precisa de um produto. E se o produto não for bom, não gera dinheiro. E é assim que tem que ser o produto para o cliente, e assim, quanto mais, como a bomba atômica, quanto melhor o produto, vai explodir, vai ser um negócio sensacional. Oferta e demanda, simplesmente isso. É a coisa mais justa que tem. Justíssimo. Se o produtor de milho produzir um milho estragado, o milho dele não vai valer nada. Isso Se ele mesmo. produzir o milho mais gostoso do mundo, né, um grão desse tamanho assim, ele simplesmente vai vender o milho mais caro. Então é oferta e demanda. Vai ter muita gente querendo esse milho diferente. Então se diferenciar também é isso. E eu acho que talvez esses grandes players da manipulação, eles tentam deixar o máximo monótono possível, porque eles sabem desse jogo da diferenciação. Sim. Então eles se aproveitam disso, né? Tu simplificou muito bem. Pois nas redes sociais nós vemos isso, né? Tem muitos players grandes que eles têm a máquina na mão, o poder de poder influenciar milhões e milhões de pessoas, e de fato eles fazem isso. Enquanto as pessoas de menor relevância, digamos, de menor alcance, é uma dificuldade imensa para chegar no público delas. E por quê? Por conta de vários fatores. Ou eles têm acesso a marketing, eles têm acesso a lugares que a pessoa comum não consegue chegar. Não criticando eles, foi o mérito deles de terem crescido a tal ponto, só que eles não vão deixar de perder o grande case deles de sucesso. Se eles verem que o Jaime está fazendo um óculos revolucionário, porque o Jaime ainda é pequenininho, né? Ou você se junta a eles, ou eles vão tomar a ideia de você. Isso é complicado. É complicado, mas eu acho sensacional isso. Eu acho sensacional, pois o cara que hoje chegou nesse nível, trabalhou muito, e outra, se ele não tivesse inteligência para chegar, ele não conseguiria. Claro. Aproveitando a oportunidade. Né? Aproveitando a oportunidade. Eu vi uma vez uma frase que marcou bastante, que a melhor forma de manter uma pessoa numa prisão é sem que a pessoa saiba que está presa. Pesado. É aquela dita corrida dos ratos, não sei se você já viu esse termo. Parece algo totalmente contra o capitalismo, mas não.
Esse é eu vejo pelo lado de que é um termo de que cada pessoa busque evoluir educacionalmente, profissionalmente, para que possa sair aos poucos dessa corrida dos ratos, sair daquele salário mínimo, digamos assim, ter pelo menos a mínima dignidade de vida. Na verdade, eu acho que não é sair do salário mínimo. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que é ter a opção de escolha. Porque Ótimo. existem pessoas, eu não sou velho, eu tenho 30 anos, né? Mas eu já conheci muita gente, por exemplo, que está contente em ganhar um salário mínimo e trabalhar, fazer o básico e para ele essa vida aí deu. Ah, mas vai ganhar um aumento, vai ganhar mais? Não, eu vou ter mais trabalho. Eu sou Uhum. feliz assim. Então tem gente que é assim. Então tem pessoas também que às vezes não sabem que pode ganhar aumento, que pode ganhar mais. A maioria das pessoas não sabem nem que para receber um salário precisa gerar um valor. Então, como que eu, por exemplo, uma pessoa limpa o mercado, por exemplo. O que limpar o mercado vai agregar de valor para o dono do mercado? Não vai agregar em valor nada, Sim, mas vai agregar os clientes verem que o mercado está limpo. Os clientes vão gostar de estar num lugar limpo, tá vão achar certo. que as coisas não estão estragadas, não estão todas limpinhas. Então faz o cliente querer comprar mais. Esse fato de fazer o cliente querer comprar mais é o que paga o salário da pessoa que limpa. Exato. Então tudo isso gera um valor, tanto direta quanto indiretamente. Diretamente seria prestar um serviço. Bom, eu sou contratado, eu instalo ar-condicionado. Se eu não instalar nenhum ar-condicionado no mês, eu vou ganhar meu salário igual? Pode ser que sim, mas vai ficar no teu serviço. Uhum. Então, agora, se eu instalar, sei lá, 40 ar-condicionado no mês, tá justo eu ganhar R$ 1.000 no mês? Tudo é geração de valor. Então, tudo você tem que entender que tudo gera valor e te custa algum valor também, que é o teu tempo. Sim, o tempo é precioso também. Eu dei risada antes porque eu lembrei de uma frase, de um meme, que os caras pegavam, não de fato um trecho de Karl Marx, mas eles editaram o termo. Eles dizem, o cara deita na cama e pensa assim, pô, eu fritei a batata frita, eu mereço ter o direito de... Eu preciso me apropriar dos meios de produção, pois eu fritei a batata frita. É mais ou menos a mesma coisa, né? Que de fato tudo bem, aquela batata frita está gerando valor, mas só você pode fritar essa batata ou qualquer outra pessoa pode fritar a batata. É a mesma coisa que a gente pegar o Neymar, cara. Você gosta muito do Neymar também? Eu gosto do cara. Sou fã do cara. Se a gente pegasse o Caça-Rato para jogar, teria o mesmo valor do ingresso para a gente ir assistir o Neymar? Não. Não teria. O off que ele traz, a visão que traz para o evento que o Neymar vai chegar, vai trazer muitos, muitos patrocínios, vai trazer muita gente de fora. Mas por quê? Porque ele chegou a um nível onde qualquer um para ver ele. Por que, que a Gillette vai patrocinar o Neymar e não o Caça-Rato? Porque muita gente quer ver o Neymar. Então ele agrega valor. Não é só pelo futebol. Por que, que um médico não ganha a mesma coisa que o Neymar? Ah, mas o Neymar recebe muito mais que um médico. Existe um Neymar, cara. E existe quantos médicos? Agora, um Não. médico, que só aquele médico sabe fazer uma cirurgia do coração, talvez ganhe a mesma coisa que o Neymar. Uhum, Vai fazer exatamente. cirurgia nos caras famosos, nos caras ricos e tal. Então, é cada vez mais nicho. Exato. Então, a gente volta pro ponto Como é inicial. que a gente vai chegar e vai falar, Neymar, me faz uma cirurgia no meu coração? Tó, tanto. É, Ninguém vai pagar isso pro Neymar. isso Ninguém aí. vai pagar nada Ninguém pro cara. quer Ninguém pagar. vai querer o serviço do Neymar É nesse isso aí. caso. Então, para ver como as coisas se invertem. Olha, o Neymar ganha tanto. Mas agora se inverteu o jogo, porque quem que vai querer receber uma cirurgia do Neymar? Ninguém. É pesado essa comparação. Essa comparação é muito louca. Por isso que a educação financeira tem que ter, é algo fundamental. Não que eu pelo menos não me considero expert, mas eu me considero um entusiasta. Eu gosto muito de saber o básico do básico para poder assim ir progredindo devagar. Eu sou um CLT, cara. Sim. Eu sou CLT, recebo o meu salário, é, me aperfeiçoo cada vez mais para que ninguém possa fazer o que eu faço, É isso. mas nada impede de que amanhã chega outro cara mais fodão e fala, cara, ó, dá licença porque eu vou entregar meu currículo aqui, eu sou mais foda que você, eu entendo disso aqui tanto quanto você e ainda mais.
Então, o que que eu vou ter que fazer para ficar? Eu vou ter que me qualificar, né? Pois é isso aí, tá sempre surgindo oportunidades, agregando valor. Tem pessoas que, como CLT, recebem 100 mil reais por mês. E aí, ó. Ah, 100 mil reais por mês de CLT, trabalhando numa empresa, tipo, do lado de uma pessoa que ganha um salário mínimo. Então, o que que as pessoas têm de diferente? Ela gera valor, então gera recurso monetário diretamente, provavelmente, né? Sim. Então, é isso aí. Estava comentando da educação financeira, eu acho que o grande ponto dessa educação financeira da gente dar essa sequência no país seria, eu acho que é começar, sabe? Eu acho Uhum. que independente, mas isso aqui vai ter esse problema, vai ter aquele outro. Se tu for mexer em alguma coisa que está estruturada há 50 anos, vai ter problema, vai ter algumas coisas que não vai dar certo. Mas o primeiro passo é começar. Como que a gente vai fazer? Não sei, comece. Então Uhum. eu acho que a frase de todo empreendedor, toda pessoa assim que tem um pouco mais de noção é feito melhor que perfeito. Então tem que fazer, Boa frase. né? Boa frase. Tem que fazer, então, sei lá, tu começar a fazer um bolo já é melhor que tu nem ter começado, Sim, né? Então, pode ser que não ficou pronto, mas a experiência que tu ganhou já tá melhor pro próximo. Então é exatamente. sempre assim. Não é sempre que o cara não vai acertar o bolo de primeira. É muito É difícil. isso. Depois, logo nas primeiras vezes, vai ficar uma bagunça que E o cara se vai ter que faltar, limpar. e se faltar ingrediente, o cara cria uma outra coisa que ninguém sabia, às vezes Exatamente. pela necessidade de alguma coisa, então pela falta de alguma coisa, então tem que fazer, porque as pessoas só fizeram as coisas porque elas começaram. Então eu acho que o caminho da educação, de qualquer mudança, eu acho que para a próxima geração, para as próximas gerações, eu acho que é começar pela educação, com certeza. Como isso abre questionamentos, né? Pois você falou, e se faltar um ingrediente, a gente tem que criar outra coisa. Tudo se baseou nisso, desde sempre. Faltou alguma coisa. Pô, O que dá é, para fazer? é, cara, faltou luz. Cara, a gente vai ter que criar uma lâmpada. E começou e foi embora, e é até hoje assim, máquina de cartão, tudo. Eu não enxergo bem, precisamos inventar alguma coisa para voltar a enxergar. Quando que alguém imaginou que um pedaço de vidro com, eu não sou leigo falando, um Uhum. pedaço de vidro com algumas configurações ali faria com que a pessoa voltasse a enxergar? Eu não sei, me explica um pouco sobre isso. Não, na verdade é tudo curvas prismáticas, né? Então é tudo física, na verdade, É os óculos física. é tudo física. Então tu imagina que a gente tem vários triângulos, na verdade, triângulos refratários e triângulos que eles se transformam num feixe de luz. Então esse feixe de luz muda a direção, seja para mais ou para menos, dependendo do teu grau. Então às vezes lentes são mais grossas no meio, mais finas na borda, ou mais grossas na borda, mais finas no meio. Tem uma complexidade, e dá para falar uma hora, duas sobre isso aí, que é um assunto que eu gosto bastante. Cara, isso aí Mas é gerar valor. Por isso que quando eu tenho a necessidade de alguma coisa aqui, eu venho aqui com o cara, porque isso sim é gerar valor. pega bastante café, e aí sistema de Também, não, navegação, eu né? me sinto. Às vezes eu faço café, então eu vou me apropriar dos meios de produção. É. Cara do céu, é muito louco. Mas é isso aí, cara. Eu acho que é isso aí. Teria mais alguma coisa que você gostaria de conversar? Eu acho que talvez se nós encontrássemos um meio de fazer só as pessoas entenderem a questão do valor, de gerar valor para uma empresa, sabe? Eu acho que tudo ia funcionar melhor, sabe? Eu acho que a gente ia ter mais vontade para trabalhar, porque dentro do valor da empresa não é só gerar dinheiro, mas gerar, por exemplo, propósito. Eu sou muito apegado a propósito. Todas as pessoas que trabalham em uma empresa, elas têm um propósito. Bom, eu faço calçadas na rua. Qual que é o teu propósito para isso? Meu propósito é deixar uma cidade bonita. Ela tá linear, uma cidade certinha, que os cegos possam caminhar, passando assim. O propósito é fazer as pessoas não caírem, não quebrarem um pé caminhando na calçada. Então, o propósito Uhum. é muito mais do que só ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma coisa para você sustentar o teu propósito. Então, eu tenho uma ótica, eu gosto de fazer as pessoas enxergarem melhor. O meu propósito é esse. Então, onde entra a joalheria, por exemplo, uma coisa tão supérflua? O que vai ser? É só ganhar dinheiro? Só aumentar a marca? Só crescer a marca? Não. Mas a joalheria é tu vender uma coisa para a pessoa acordar de manhã, colocar aquela corrente assim e ela se sentir bem. Se sentir uns 15 centímetros mais alta. Uhum, Então, sim.
por esse bem-estar. Então, tu vende esse propósito para as pessoas. Você está realizando um sonho delas, às vezes a vida inteira ela quer uma joia daquelas. Então, tudo volta em torno de propósito. Eu acho que as pessoas têm que entender isso e não ir na crueldade só do valor monetário, porque eu acho que o capitalismo anda também com um propósito. Concordo. Claro que é meio implícito, né? Mas eu acredito que anda de mãos dadas com certeza. Mas eu concordo totalmente com isso. Uhum. Uma vez eu ouvi de um amigo comentando, eu não tenho a mesma opinião que ele, mas ele me disse que nenhum sistema de fato é 100% bom, mas dentre todos eles o capitalismo é o melhor, É isso aí. pois traz meritocracia para as pessoas. É isso aí. Né? Hoje, dá para notar, eu sou meio assim com governos, mas dá para notar que Meio, né? meio bastante, eu sou bastante, vamos reformar, blá, 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 né? Mas eu sou bem contra governos, principalmente intervencionismo. O capitalismo ele é o maior não sei se existe meritocrata, eu acho que sim, mas é meritocracia no capitalismo. E eu sou, por ser contra o intervencionismo, eu vejo que o capitalismo é o melhor. Mas hoje, muitos governos têm essa intervenção, um falso capitalismo, onde tem muito socialismo dentro do capitalismo. Por exemplo, você falou em acordar motivado todo dia, qual que é a finalidade da pessoa acordar, se sentir bem e tudo mais. Mas, cara, 147 dias do ano são feitos para pagar imposto, a gente se trabalha para pagar imposto. Então, não tem de fato como a pessoa sempre estar 100% bem, sabendo que o teu dinheiro não está sendo revertido para você e dessa forma fazer com que cada vez eu tenha que trabalhar mais. Pô, hoje eu vou ter que trabalhar mais, trabalhar mais. E eu concordo, tem gente que acorda todo dia feliz. Eu, por exemplo, eu gosto muito de vir trabalhar, encontrar com vocês aqui. Uhum. E, e ainda assim, eu fico com esse pé atrás. Pô, quando bate a consciência, eu penso, pá, se não fosse assim, eu poderia ter tal coisa, poderia ter o carro dos meus sonhos, poderia ter, eu queria comprar uma televisão nova, mas eu vou ter que fazer as contas para ver se eu vou conseguir pagá-la, porque metade é em imposto, né? Como é que é a situação aí como é que você vê essa situação? Eu acho que a questão de imposto é delicada, sabe? Eu acho que a gente entrou numa pirâmide financeira que é o INSS e a gente Uhum, precisa sustentar o Brasil, né? E eu acho sim, que a pior era dessa pirâmide é agora, né? Então eu acho que a gente está entrando agora nessa pior era. A gente não está, tá? Minha teoria. Eu uhum, não quero assustar ninguém, mas eu acho que vai piorar bastante e é absurdo pensar que um relógio tem 70% de imposto. sim, Então é absurdo tu pensar isso, tu pensar que tu tem que trabalhar 147 dias para tu só pagar imposto. Ou seja, 147 dias da tua vida, praticamente metade do ano, ou seja, metade da tua vida, tu tá uhum. dando pro governo. E é incrível, E o que porque, ele faz com isso? exato, cara, você vê de fato alguma melhoria. Sim, de fato tem uma Uhum. melhoria ou outra, mas cara, o Brasil arrecada trilhões por ano. Só no ano passado foi 3,5 trilhões de reais em imposto que foi arrecadado. Você vê retorno com isso? Por vezes você não vê. Eu trabalho também com a venda de arma de fogo, de despacho das armas. É 75% de imposto desde o início da produção até a hora que chega na mão do cliente. É muito imposto. Nós temos agora um bom exemplo que foi ali no Rio Grande do Sul, onde demorou tanto tempo para chegar o auxílio que deveria, inclusive vai começar a chegar agora. Em novembro do ano passado aconteceu outro caso desse e o governo disse que iria destinar 500 milhões de reais. Chegou outra crise humanitária ali e não tinha sido entregue 75% do valor ainda que foi prometido. E a Então, narrativa qual que é? a narrativa é de que está tudo Já foi 100%. entregue, que fizeram e Exato. tal. Então isso é E o que complicado. chega na boca do povão, no ouvido do povão, 70% é que realmente foi entregue. Quem que vai questionar? Onde é que eu vou encontrar essas informações? Quem que sabe usar o portal da transparência? Ninguém Não sabe. sabe, não sabe. Então é um absurdo.
Outra pirâmide financeira. Isso teria que ter nas escolas também. Exato. Isso teria que ter nas escolas. Nas escolas, isso aí seria necessário a criança saber usar isso, para quando ela for pai e for avô, saber de fato para onde está indo o dinheiro dela. Tudo tem um comprovante. Você vai na lotérica, você fez um depósito, tem um comprovante. Você compra aqui com você, sai emite a nota fiscal, sai o comprovante. Agora, o teu imposto não tem um comprovante. Pois é. Né? Tem outra coisa que não tem um comprovante, mas eu não vou falar porque eu vou divulgar depois. Se eu divulgar, os 11 ministros do STF vão aparecer ali na frente. Não pode. Mas se tratando da pirâmide financeira que se chama o INSS, eu estava conversando isso ontem. Estava comentando que de fato eu não vejo que eu vá me aposentar. CLT ali pagando meu imposto direitinho, 40% do meu salário vai para imposto, mas eu não vejo que eu vá me aposentar, pois eu não me lembro com os números exatos, mas 1970 tinha 30 jovens para um idoso, enquanto em 2000 tinha 17, 18 para um idoso, e hoje tem 9 para um idoso. Como é que vai ser quando chegar na minha vez? Se a taxa de natalidade cada vez cai, cada vez menos os casais estão tendo menos filhos, vivendo mais, inclusive, a expectativa de vida no Brasil é que aumente para de 75, 76 anos. Isso é excelente. Mas eu vou me aposentar com 65 para viver só 10 anos, aproveitando o tanto que eu trabalhei, é uma conta que não bate. Então, o que às vezes falta também para o brasileiro é um raciocínio lógico, parar para analisar as situações. Não, olha, talvez não seja bem de fato como estão me falando. Talvez eu acho que pense que não tem o que fazer, sabe? Também tem essa visão. A falta de informação, acho que é isso. E não tem o que fazer e talvez acredite que no mundo inteiro seja assim. Pode ser. Acho que a grande massa da população talvez pense assim. Que o mundo inteiro é assim. E o que eu vou fazer diferente? Falando de uma grande ditadura, por exemplo, a Coreia do Norte. Eles anunciam na TV, eu acho que são 4, não me lembro exato, 4, 7 canais estatais. São todos estatais, até a internet é estatal lá. E lá é anunciado o tempo todo de que o presidente, o ditador, é o salvador da pátria. Ele é o ele faz tudo lá. Assim como na Venezuela, o Maduro entrega bonecos como super-herói, com capa e tudo para as crianças. O que ele está formando? As crianças vendo um boneco, às vezes passando fome, mas eles não entendem que pode ser por culpa desse mesmo cara que está no boneco que eles passam fome. Mas eles veem, pô, ele me deu um boneco, cara. Uma vez eu ganhei do presidente um boneco. Essa é a visão que tem, essa é a visão que é formada gerações e gerações. Não foi à toa que demorado tanto tempo para se construir uma ditadura. Se não for na base da força, é muito longo o período. Eu vi um discurso de um político 40 anos atrás que para tornar o Brasil um socialismo não seria 30, 40, talvez levaria 50 anos para construir um Brasil socialista aos moldes do Brasil, não a lá cubana, não Venezuela. E é exatamente, se não for na base da força, como antigamente era muito mais caro construir ir para a guerra bélica com armas, hoje a guerra é intelectual. E se demora anos e anos para construir essa guerra intelectual, que vem sido disputada de um lado e do outro o tempo inteiro. E a gente não está no fundo do poço, a gente está cavando o poço ainda, né? Exatamente. Não, é aquela história de que quando você acha que piorou, ainda não, calma lá que tem mais. Nada tão ruim que não posso piorar. Exatamente. Complicado. É loucura, hein? Pesado, é loucura. Chega a dar um desânimo. Não, chega a dar um desânimo. E amanhã tem que trabalhar de novo. Meu Deus do céu. Não, mas é bom, eu gosto. Eu gosto de estar aí todo dia, de trabalhar. Não, é bom porque... É costume dizer isso, porque eu quero fazer meu churrasco domingo. Sim. E aí eu preciso agregar valor para poder fazer esse churrasco. Tá certo. Né? E vou comer picanha, vou tomar cerveja, porque eu trabalho.
Tá, mas então tu vai ter que pagar uma picanha pra mim. Então tá combinado. É só chegar lá em casa. Tá, Você já sabe o fechou, endereço. Não, já vou lá direto, né? Não vou Então nem tá. avisar. Vou pegar uma cópia da chave escondida aí. Tá bom, tudo bem. Não, não. Já vou saber que é você entrando. Não vou nem precisar puxar a bicha velha. Tá, não dá pra brincar, né? Legal, Show de legal. bola. Não, foi bom o papo. Ah, deu pra dar uma esparecida, né? Deu pra trocar uma Deu. ideia, cara. Muito Tá bom, muito eu legal. gostei. Isso aí. E aí, o recado agora pro pessoal. Pessoal, agradeço vocês aí também pela oportunidade de poderem estar escutando nós dois. Essas aqui são as teorias que a gente passa a tarde inteira quando estamos, quando a gente tem um Ocioso tempo aí. ocioso, a gente tem um tempinho de sobra, a gente começa a falar sobre fatos, teoria da conspiração, clima. Clima é o que a gente fala o tempo inteiro, porque aqui no sul é assim, um dia chove, outro dia é sol, outro dia é casaco, outro dia é regata. Podia cair as nuvens. É uma loucura aqui. Então, eu agradeço aí o pessoal, a oportunidade, agradeço você também pela oportunidade de ceder o espaço para a gente conversar. E sabe que eu estou à disposição. Vamos fazer mais dessa, com certeza. Dali, Aí. com certeza vamos. Agradecer a todo mundo e é nóis. Sempre. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu, né? Valeu, que legal. Massa. Não tá gravando. Hã?